Boa noite, homens. Ferramentas na mão do Senhor. Obreiros de valor, cidadãos dos céus. Boa noite, mulheres. Obrigado pela participação de vocês aí, homenageando a gente. Obrigado, mensageiras do rei também, né? Importante a participação de vocês. Muito obrigado. Vocês têm o futuro dessa igreja nas suas mãos. Boa noite, jovens. O futuro da igreja também está na mão de vocês. Nós recebemos um parabéns aqui, irmãos. Nós aceitamos com carinho, mas quem está de parabéns mesmo é o Grupo Logos, né? Eles trouxeram CD aí para nós? Trouxeram não, né? Tá bom. Mas, gente, eu fiquei mesmo vislumbrado, foi com o culto da semana passada. Quando eu vi aqui, na ordem do dia, o texto de Salmo 84, eu falei, eu não falei que ia ser esse. Mas aí eu falei, não, isso é a ordem do dia, que coincidência, foi o mesmo texto que eu escolhi, Salmo 84. Eu prometo que eu não vou cansar muitos de vocês, não, que eu falo pouco, viu, gente? Eu não falo muita coisa, não. Vou fazer que nem o Felipe. Estava esperando que a igreja estivesse vazia, né? No entanto, ela está cheia. Gente, falando em crianças, no culto da semana passada, meu Deus, gente, foi muito bom. Teve um garotinho que eu acho que é o mesmo que cantou aqui. Foi o mesmo. Ele orou com uma ênfase que eu pensei assim, olha, esse menino vai ser um futuro pregador das grandes multidões. Parabéns para você, viu? E quero também estender os parabéns à orientadora dessas crianças que fizeram o culto da semana passada. E foi esse culto dessas crianças que me inspirou para escolher o texto e falar e trazer a palavra nessa noite. E quero parabenizar vocês, organizadoras dessas crianças, dos cultos dessas crianças. Outra coisa também que me impressionou foi a quantidade de crianças que tinha aqui. Meu Deus do céu, aquilo tudo é da igreja? Meu Deus, é mesmo? O pastor ficou impressionado e falou, esse pessoal todo, essas meninas todas daqui? Gente, parabéns, viu? Mesmo que não fosse crianças que vêm para a igreja, convidada pelos seus amiguinhos, aliás, os amiguinhos assim, é mais fácil de trazer outras crianças do que nós, adultos, convidar outros adultos. Porque quando a gente convida outros adultos, ele diz assim, pode deixar que domingo eu vou com você. E nesse domingo, quando a gente passa lá na casa da pessoa, ele saiu, ou então está com outro compromisso, e é a coisa mais difícil a gente conseguir trazer essa pessoa convidada. Mas o amiguinho não. O amiguinho traz. Ele vai, convida e vem. E isso é muito bom, sabe por quê, irmãos? Muitas vezes, essas crianças sendo bem tratadas, com certeza, elas vão trazer também os seus pais. Então, a alegria deles foi tão contagiante que me inspirou para trazer uma palavra mais ou menos inspirada neles.
E na carta de Paulo aos Efésios está escrito assim: vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Efésios 6, versos 5. Não sei se vai ser possível colocar para mim o Salmo 84, mas não precisa ser todo ele. Basta ser apenas o verso 1, 2, 3 e 4. Eu quero ler junto com os irmãos. Toda a igreja lendo junto comigo. Vamos lá, então? Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está anelante e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, e para sua prole, junto aos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Amém. Eu quero, irmãos, dizer que eu gosto muito daqueles documentários que passam na TV Discovery sobre animais. Eu gosto de ver os seus comportamentos, como eles vivem, os seus habitats natural, suas lutas por territórios, suas brigas constantes por comidas e as migrações por longa distância, centenas de quilômetros daquelas manadas. Eu fico impressionado com aquilo. Eles migram de um canto para outro em busca de água, de pastagem, por conta das estiagens que acontece lá no Quênia, no Serengeti, no delta do Okavango e nas savanas africanas. Eu quero analisar 4 espécies de animais e fazer aqui algumas comparações. Veja o leão. Vocês sabem como são os leões. Nós conhecemos os leões. Sabemos que são terríveis, feras, são temidos por sua força bruta. Mas o que acontece? Eu já vou falar do primeiro aprendizado que eu aprendo com esses animais. Primeiro que eles só caçam para se alimentar. Quando ele abate uma presa e que comem junto com o seu grupo, eles não voltam a investir em outras presas. Eles ficam satisfeitos. Pode passar perto deles búfalos, gnus, javalis, eles não vão atacar, porque estão satisfeitos. Mas o homem, ele mata para comer, mata para vender e mata para enriquecer. Esse é o primeiro aprendizado que eu tenho com esses bichos. Os leões vivem em grupo. Às vezes, mais de 20 elementos, contando com seus filhotes. Aliás, vou falar muito sobre filhotes hoje. Vai ser a tônica da minha mensagem. Entendeu, irmãos?
porque aquelas crianças me inspirou muito. Então, o leão, o macho alfa, ele dá proteção às leoas e os seus filhotes, pela sua força bruta. Obrigado, irmãzinha. Então, ele dá proteção às leoas e seus filhotes. E caçam juntos, se alimentam juntos também. O que acontece é que quando os filhotes desse leão macho vai chegando numa adolescência, eles são expulsos do grupo. Porque o leão macho teme que quando eles crescer, vai sofrer o ataque deles, sendo expulso do grupo, ou quem sabe até morto por eles. Esses leões expulsos, esses filhotes já chegando na adolescência, vão andar por outras regiões, se alimentar de pequenas carcaças e, com um prazo aí mais ou menos entre 2 anos, eles já atingem a idade adulta. E sabe o que acontece? Esses leões nômades, se não encontrar um outro grupo, ele vem, volta para o lugar de onde eles foram expulsos, e aí o confronto com aquele leão alfa é inevitável. E aqueles leões que foram expulsos voltam fortes, robustos, são jovens. Já aquele leão que estava lá já está desgastado. Já está desgastado de outras lutas, entende, irmãos? E também pela idade. E o que acontece? Esses leões nômades vão expulsar o leão alfa. E sabe o que vai acontecer? Um infanticídio. Aqueles leões que voltaram, os invasores, vão matar os filhotes daquele leão que foi expulso. Então, o leão, pela sua bravura, pela sua grande força, não consegue evitar que os seus filhotes sejam mortos. Entende, irmãos? Mesmo sendo temidos, mesmo sendo robustos, ferozes, eles não conseguem dar proteção total aos seus filhotes. Eu quero falar agora de uma outra espécie, que também não consegue dar proteção aos seus filhotes. E nem para si mesmo. Eu quero falar do gnu. Quem conhece o gnu? Quem sabe do que eu estou falando? Gnu, você conhece um gnu? Então, o gnu também vive em manadas. No seringuete, nas savanas, no Okavango. E esses gnus, quando sofrem o ataque de felinos, o que acontece? Eles ficam parados, olhando a sua espécie ser devorada pelos leões, ou por outros felinos. A diferença
que os gnus têm dos búfalos é que os búfalos, quando são atacados, os leões eles têm estratégias para atacar. Eles se agacham no meio do mato, aquela relva que é da cor dos seus pelos, facilita a camuflagem deles. Então, eles não atacam assim de imediato. Eles ficam sondando o elemento mais fraco da manada, aqueles que são doentes, ou os que estão mancando, ou principalmente os filhotes. Como os búfalos são mais difíceis, porque são mais fortes do que os gnus, eles são mais fortes do que os gnus, os búfalos são os seguintes: os leões também têm medo deles, porque os chifres deles são longos e afiados. E eu já vi muitos vídeos de búfalos matando leões. Então eles não atacam de imediato, eles têm estratégia. Ficam olhando ali. Quando não consegue isolar um do grupo, daquela manada, o que eles fazem? Eles correm ao redor da manada e a manada leva aquele susto e aí acontece um estouro. Aquele corre, os fracos ficam para trás. Os retardatários, eles aproveitam. Mas o que acontece? A diferença que os búfalos têm dos gnus é que os búfalos chegam a certa distância, que passa o susto, eles voltam e para defender aquele que está sendo atacado pelos felinos. Vocês estão me entendendo? Entenderam, gente? Eles voltam e defendem. Às vezes livra até de ser devorados. Eles conseguem fazer isso. Já o gnu é diferente. O gnu está vendo a sua espécie ser devorada, mas ele fica parado, estagnado ali, olhando. Não faz nada. Sabe o que eu aprendo com o gnu? Infelizmente. É que eu, às vezes, faço a mesma coisa. Vejo meu vizinho, vejo meus amigos, meus parentes sendo devorados, ou melhor, arrastados pelo inimigo, arrastados para as drogas, arrastados para a prostituição, para o homossexualismo, para a criminalidade, e eu fico parado olhando. Infelizmente acontece isso. Por isso eu peço a Deus que mude o meu comportamento. Eu preciso mudar. Eu preciso avançar, tomar uma atitude quando eu vejo essas pessoas, o meu semelhante, ser arrastado para o inferno pelo inimigo das nossas almas. Agora eu quero perguntar uma coisa, irmãos. Alguém aqui também tem parecido com o gnu? Tem olhado amigos seus, parentes seus e até irmãos da igreja ser arrastado pelo inimigo das nossas almas e ficamos caladinhos, quietos, não queremos desenvolver. Ele está assim, ou morreu porque vivia uma vida assim, coisa e tal. É assim mesmo que nós devemos ser essas ferramentas de Deus? Eu quero saber, irmãos, não precisa me responder, mas se tem algum irmão
que parece aqui com um gnu igual a mim, irmãos, precisamos reagir contra esse mal. Porque não é para isso que nós fomos chamados e transformados em ferramentas para buscar almas para o reino de Deus. Mas eu quero falar de um outro animal que é muito importante também, muito interessante. Quem conhece a águia? Conhece a águia, né, Sidão? Muito interessante. Pelos documentários, eu ouvi que essas aves de rapina têm a capacidade de enxergar 8 vezes melhor do que nós. Você já imaginou o que é isso? Eles enxergam um peixe sobre a água ou debaixo d'água, não muito fundo, claro, mas a 300 metros de altura. Às vezes ela vem, parece até que vai pousar. Aí mete as garras dentro d'água e sai de lá com o peixe. Eu já pesquei, irmãos, e quando vou tirar o peixe do anzol, ele escapola e eu perco. Liso. Com a águia não acontece isso. Por quê? As garras dela são enormes, mais do que 5 centímetros. E tem uma pesagem de entre 8 a 10 quilos. E uma envergadura de 2 metros. Então a águia, é um animal e merece respeito. A águia não tem predador natural. Nenhum animal consegue atacar uma águia. Pelo seu tamanho, pelo seu porte, pelo voo alto que ela alcança. Imagine, irmãos, que nós, às vezes, humanos, somos mordidos por serpente porque não vemos ela. Não enxergamos ela. E a águia a 300 metros de altura enxerga uma serpente no meio do capim. Que interessante, né? Vocês conhecem a Rosana? Conhece a Rosana? Sabe de quem eu estou falando? É a minha cunhada. Pastor Roberto deve se lembrar disso. Quando só era aquele salão ali do lado, não havia muros em volta da igreja. Então a Rosana tinha 7 anos. Ela saiu para ir no banheiro. No que saiu, voltou logo chorando. O meu sogro ainda era vivo. Perguntou o que foi, ela mostrou aquelas 2 presas, a marca das 2 presas e o sangue. Ele entendeu logo que era uma serpente. Deu a volta aqui e encontrou ela ainda encostada na parede. Matou e correu com a menina para o hospital. Agora vocês veem, né, irmãos? A nossa visão, como é fraca. A águia enxerga de 300 metros, uma distância daqui no posto, mais ou menos, né? Será que eu estou errado? Por aí, né, pastor? Você já imaginou enxergar de lá no meio do capim ou debaixo d'água? Mas aí eu quero dizer que o que eu aprendo com essa águia, apesar de toda essa capacidade, apesar de ser uma ave de grande porte, de 8 a 10 quilos, segundo os documentários, ela
ela não consegue defender os seus filhotes totalmente. Por quê? Elas têm que sair para caçar. E muitas vezes isso demora. E os seus ninhos ficam expostos. Seus filhotes ficam sozinhos. E aí vira um banquete para outras aves de rapina. Sabe o que é uma ave de rapina? Sabe por que chama de ave de rapina? Porque são raptoras. Elas raptam a sua presa, leva para comer no ninho com os seus filhotes. Então, a águia não consegue, todo o tempo, defender os seus filhotes. É claro que alguns se vingam, não é? Nem todos morrem, porque senão já teria, a espécie já seria extinta. Mas é isso que eu aprendo. Agora, tem uma outra situação com base no texto que a gente leu. Eu tinha uma loja de ração lá no Pantanal. E ali eu vendia ração para suíno, equino, bovino, caprino e toda sorte de comida de pássaros. Medicamentos também. E os criadores de pássaros, tem algum criador de pássaro aqui? Eu já criei pássaro, agora não crio mais. Os criadores de pássaros se encontravam muito ali na minha loja. E a gente sabe que criador de pássaro é que nem pescador, eles contam muita bravata, né? Mas algumas histórias são verdadeiras. E um dizia para o outro assim, olha, sabe quanto custa o meu canário? R$400. Mas eu não vendo nem por 500. E vira o outro e diz assim, olha, o meu coleiro vale 1.200. Quem quiser comprar e me pagar à vista, eu vendo. O outro disse, olha, eu tenho um sabiá de canto flauta, que é um canto especial. O melhor canto de sabiá, segundo os criadores. Então ele diz, o meu sabiá vale 1.500. O Paulo César contou a seguinte história, e essa foi verdadeira. Me ofereceram R$2.000 no meu trinca-ferro, e eu não vendi. Depois de 3 dias, ele apareceu morto. Ele ficou muito danado da vida. Então, irmãos, conversa vai, conversa vem. Eu perguntei a um deles, esses passarinhos valem tanto assim? Quanto é que vale um pardal? Uma andorinha, quanto vale? Aí um olhou para mim, riu, e aí começou a contar piadas com os outros, caçoar de mim, coisa e tal. Ele falou assim para o outro, se ele pegar aí dúzias de pardal e quiser vender por R$1, não vai achar comprador. Vocês estão entendendo? Já viu pardal? Conhece, né? Quem não conhece pardal? Ele vive aos bandos por aí. Quem já viu andorinha? Aqui no Rio é mais difícil, mas no interior tem muitas andorinhas. Então, irmãos, pardal e andorinha não têm valor nenhum. Mas eles têm uma visão diferenciada. Sabe por quê? Eu duvido que vocês encontrem ninhos de pardais ou de andorinha em copa de árvores. Pode procurar. Não vão achar. Vocês não vão encontrar
ninho de pardais nas copas das árvores. Lá em Campos, eu frequentava a Igreja Batista Koinonia, que era na Lapa, parece que agora mudou. A Igreja Batista Koinonia, por cima da parede, era aberto com grades, assim, da altura de uns 30 centímetros. E até mesmo à noite a gente via os pardais voar de noite dentro da igreja. Andorinha também. Voando dentro da igreja. Em Minas também a mesma coisa. A gente via esses pardais e andorinhas dentro das igrejas. Eu ajudei lá em Campos, pastor Eli, a tirar ninhos na comieira, porque nessas igrejas do interior usa muito telhado. Aqui no Rio não, porque é tudo fechado. Porque se fosse aberto, vocês iam ver que eles iam fazer ninho aqui dentro. Então, irmãos, a visão desses pássaros é diferenciada. Eles procuram a segurança da igreja do Senhor para criar os seus filhotes. Porque lá a ave de rapina não vai entrar para raptar os seus filhotes. É por isso que existem os bandos de filhotes por aí, de filhotes, de pardais. Entende, irmãos? Sabe o que você é? Um filhote de pardal. Sabe o que você é, irmão Cid? Um pardal. Eu sou um pardal. Irmã Laodiceia é uma andorinha. Sabe quantos tem na sua família? Eu não sei nem quantos. Tem esse, tem um menino pequeno, você e a irmã, tem a irmã Mônica, os filhos, os netos, estão tudo crescendo dentro da igreja. O pastor deve lembrar que ele ficou admirado com a quantidade de criança que estava aqui domingo passado. Eu também fiquei. Foi por isso que eu trouxe essa palavra nessa noite. Inclusive aquele que está ali dormindo ali, ó. Vai ser pregador ele, já acordou. Vai ser pregador ele, de grande multidão. Entende, irmãos, o que eu estou falando? As famílias dos crentes são numerosas. Porque eles vão criar os seus filhotes, os seus filhos, dentro das igrejas. Compara as famílias, para vocês verem. Sempre são numerosas. A Igreja Batista começou na casa da irmã Eni. E olha a família como é que está grande. Alcire, esposa, neto, Alcineia, ao pastor Aversa, a mesma coisa. Pastor Altair, te conheci, você nem filho tinha. Vocês estão de parabéns, gente. Tragam mesmo seus filhos para a igreja, porque é aqui que é o lugar deles. E aqui o inimigo não consegue arrastá-los para o inferno. Eu tinha aqui uma passagem bíblica para deixar, parece que é a primeira carta de João, capítulo 5, versos 18. Será que vocês conseguem colocar para mim? Eu acho que eu vou ter dificuldade de localizar aqui. Depois da leitura desse texto, eu queria pedir à mídia para colocar para mim o playback, e assim depois vou estar entregando
a palavra para o nosso irmão. Amém? Como é que está ali, ó? Vamos ler tudo junto? Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Oh, aleluia, glória a Deus, como é profundo isso, né? Amém, irmãos? Por favor, pode colocar. Quem souber, pode cantar comigo. Eu não sei cantar igual o Sandro e igual o... Você não quer cantar para mim, não, Elcio? Pode vir, velho. Bom, não sei se já começou. Já começou. Vou pedir para voltar. Pode voltar para nós? Ali, ali. Ah, tá. Quão amáveis são os seus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. Os pardais encontram casa, a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Deus meu e Rei meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Habita em sua casa, pois um só dia, Senhor, dos teus átrios vale mais que mil. Os pardais encontram casa e andorinha ninho para eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus sol e escudo, na graça e glória, não negará bem algum aos que vivem corretamente. O pardal encontrou casa e andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu.
Amém.